A Lei do Uno, Livro 1. O material de Ra. Por Ra, um humilde mensageiro da Lei do Uno. Direitos autorais 1984 por James Allen McCarthy, Don Hawkins e Carla Rueckert. Uma nota sobre a tradução. O tradutor fez o possível para realizar a melhor tradução que ele é capaz. L.L. Risat, entretanto, não pode pessoalmente verificar que esta é a tradução mais exata possível. Pode haver discrepâncias de significado entre a versão original em inglês e a versão traduzida. Quando em dúvida, por favor, se possível, compare a tradução com a versão original para tentar esclarecer o significado de Ra. Ra solicitou com veemência que houvesse autenticidade ao compartilhar sua mensagem. Por exemplo, em resposta ao desejo do questionador de tirar e publicar fotografias do contato, Ra respondeu: 88.12 Nós solicitamos que quaisquer fotografias digam a verdade, que elas sejam datadas e brilhem com uma claridade de forma que não haja sombras de nada além da genuína expressão que pode ser ofertada àqueles que buscam a verdade. Nós viemos como humildes mensageiros da Lei do Uno, desejando diminuir distorções. Nós solicitamos que vocês, que têm sido nossos amigos, trabalhem com qualquer consideração, tais como a discutida acima, não com o pensamento na remoção rápida de um detalhe desimportante, mas, como em todos os caminhos, considerem tal como mais uma oportunidade para, como os adeptos devem, serem vocês mesmos e oferecerem aquilo que está em e com vocês, sem nenhuma forma de pretensão. Por favor, sinta-se livre para contatar a L.L. Risat através de e-mail com quaisquer perguntas que você possa ter com relação ao significado de uma palavra, frase ou conceito. Nós também somos estudantes desta filosofia. Introdução. Don Hawkins. Este livro é uma transcrição exata das fitas de gravação de 26 sessões de um experimento desenvolvido para a comunicação com um ser extraterrestre. Nós iniciamos o experimento em 1962 e refinamos o processo por 19 anos. Em 1981 os resultados experimentais de nossos esforços mudaram profundamente em qualidade e precisão. Este livro é simplesmente um relatório do início dessa mais recente fase de nosso trabalho. Desde que nosso trabalho experimental começou, e até mesmo antes de nós oficializarmos a formação do grupo de pesquisas, houve uma confusão considerável a respeito da natureza de nossa pesquisa. Eu gostaria de registrar que considero meu ponto de vista puramente científico. Muitos leitores deste material usaram como base para sua avaliação uma postura filosófica pré-concebida que varia desde o que eu chamaria de objetividade científica até subjetivamente teológica. Não é o propósito do nosso grupo de pesquisas tentar fazer qualquer coisa além de oferecer os dados experimentais. Cada leitor vai certamente formular sua própria conclusão a respeito do significado desses dados. Atualmente tem havido muita controvérsia a respeito dos fenômenos que são aparentemente incompatíveis com os métodos de pesquisa científicas aceitos, incluindo coisas como OVNIs, dobramento mental de metais, cirurgia psíquica, e muitos outros acontecimentos aparentemente milagrosos. Provar ou contestar qualquer um desses fenômenos certamente não é tarefa do observador casual. No entanto, grande parte da opinião pública gerada a partir desses eventos parece ser o produto de uma investigação rápida e superficial. Depois de quase 30 anos de pesquisa e experimentação na área, até então chamada de fenômenos paranormais, devo recomendar cuidado extremo ao chegar a conclusões. Se for possível fazer dinheiro, ganhar notoriedade, ou mesmo tirar proveito criando uma farsa, provavelmente alguém irá fazê-lo. Consequentemente, fenômenos paranormais ou psíquicos tornam-se os principais alvos de trapaceiros. Introdução. O pesquisador cuidadoso geralmente tem de lidar com uma imensa quantidade de falsas informações, até que possa chegar a uma possível verdade. Parece-me que o paradigma científico atualmente aceito é pouco adequado. Minha opinião é que nossa atual filosofia natural é uma abordagem muito pontual de um panorama bem mais geral ainda a ser revelado. Tenho esperanças de que nossas pesquisas estejam na direção desta descoberta. Depois de assimilar inúmeros milhões de palavras de uma comunicação alegadamente extraterrestre, é também minha opinião que este livro, e os volumes subsequentes do material de Ra, contêm as informações mais úteis que eu já descobri.
Como resultado de toda essa pesquisa nos campos consideravelmente confusos da ufologia e da parapsicologia, eu, é claro, formei minhas opiniões atuais de como as coisas realmente são. Essa opinião pode mudar a qualquer momento à medida que eu me tornar ciente de informações futuras. Esse livro não deve ser um tratado a respeito das minhas opiniões, então eu não tentarei defender seu valor. O que segue é minha melhor tentativa de explicar o que nós achamos que estamos fazendo. Só o tempo poderá mostrar o quão certa essa tentativa está. Nosso grupo de pesquisas usa o que eu prefiro chamar de telepatia de transe sintonizado para comunicar com uma raça extraterrestre chamada de Ra. Nós usamos a língua inglesa porque é conhecida por Ra. Na verdade, Ra conhece mais que eu mesmo. Ra pousou na Terra há cerca de 11 mil anos como um tipo de missionário extraterrestre com o objetivo de ajudar os homens terrestres em sua evolução mental. Fracassando em sua tentativa, Ra se retirou da superfície terrena, mas continuou a monitorar de perto as atividades nesse planeta. Por essa razão, Ra é altamente informado a respeito de nossa história, linguagens, etc. Provavelmente a coisa mais difícil de entender sobre Ra é sua natureza. Ra é um complexo de memória social de sexta densidade. Sendo que a Terra está perto do fim do ciclo de evolução de terceira densidade, isso significa que Ra está a 3 ciclos evolucionários à frente de nós. Em outras palavras, o atual estado evolucionário de Ra está há milhões de anos à frente dos humanos. Não é surpreendente que Ra teve dificuldades ao se comunicar com os seres humanos há 11 mil anos. O mesmo problema ainda existe em nosso, iluminado, tempo presente. Introdução. No momento da escrita desta introdução, nós já completamos mais de 100 sessões de comunicação experimental com Ra. São aproximadamente 300 mil palavras de informações que me sugerem a possibilidade de um paradigma científico mais adequado. Só o tempo e o futuro poderão validar e expandir este paradigma. Ufologia é um assunto abrangente. Uma quantidade razoável de material para fundamentar o assunto levaria facilmente essa introdução ao tamanho de um livro. Portanto, o restante dessa introdução não tentará abranger cada porção desse campo de estudo diverso e crescente, mas se concentrará em algumas das partes pertinentes de nossa pesquisa desde nosso início até o dia presente e o contato com Ra. Eu pedi à minha parceira de pesquisas de longa data, Carla L. Rueckert, para que contasse nossa história. Carla L. Rueckert, eu conheci Don Hawkins em 1962. Para mim, ele tinha uma personalidade fascinante, uma rara combinação de um professor universitário e um investigador psíquico. Ele havia realizado bem mais de 200 regressões hipnóticas, sondando experiências anteriores ao nascimento e investigando a possibilidade de que a reencarnação pode não ser apenas possível, mas como as coisas realmente são. Em 1962, eu me integrei a um experimento que Don havia criado para iniciar a testar a hipótese que ele havia desenvolvido com a ajuda de Harold Price, um engenheiro da Ford Motor Company. Price apresentou a Don algumas informações que Don achou bem interessante. Sua origem era alegadamente extraterrestre. Seu conteúdo era amplamente metafísico e parecia estar alinhado com tudo que Don havia aprendido até aquele ponto. Dentro deste material, instruções foram dadas para criar os meios necessários para gerar mais conteúdo a partir da mesma fonte sem a necessidade de um contato físico direto com extraterrestres. A hipótese de Don era que este fenômeno pode ser reproduzido, então, ele convidou uma dúzia de seus estudantes de engenharia para participar de um experimento com o objetivo de alcançar um tipo de contato telepático com uma fonte similar à do grupo de Detroit. Eu fui o 13º membro, ficando interessada no projeto através de um amigo. Naqueles dias de tentativas de contato, com Don tentando incansavelmente manter a situação sob controle, meses se passaram com o que pareciam ser incríveis, porém enigmáticos resultados. Enquanto nos sentávamos meditando, conforme as instruções, todos no grupo exceto eu, começaram a fazer barulhos estranhos com suas bocas. Da minha parte, minha principal dificuldade ao longo daqueles primeiros 6 meses era manter uma cara limpa e não rir enquanto as sessões gradualmente se tornavam uma sinfonia estridente de barulhos guturais, goladas e estalos de língua. A natureza do experimento mudou drasticamente quando o grupo foi visitado por um contatado de Detroit.
O contatado se sentou com o grupo e quase imediatamente foi contatado aparentemente por uma impressão telepática dizendo: "Por que vocês não falam os pensamentos que estão em suas mentes? Nós estamos tentando usar vocês como instrumentos de comunicação. Mas vocês todos estão bloqueados pelo medo de que não falarão as palavras apropriadas." Através deste instrumento, Walter Rogers de Detroit, Michigan, o grupo foi instruído a se conter nas análises, para falar os pensamentos e analisar a comunicação apenas após ela ter sido concluída. Depois daquela noite não havia se passado um mês para que metade do grupo começasse a produzir informação. Quando havia se passado um ano, todos no grupo, exceto eu, estavam aptos a receber transmissões. O discurso era lento e difícil a princípio porque cada indivíduo queria uma impressão precisa de cada palavra. E, em muitos casos, queria completo controle por medo de cometer um erro na transmissão. De qualquer maneira, esse foi um momento excitante para o grupo original de estudantes que iniciaram esse estranho experimento. Em janeiro de 1970 eu deixei meu cargo de bibliotecário em uma escola particular aqui em Louisville e fui trabalhar para o Dom em horário integral. Nesse período ele já estava convencido que o grande mistério do ser poderia ser mais bem investigado através de pesquisas em técnicas para contatar inteligências extraterrestres e estava determinado a intensificar seus esforços nessa área. Durante esse período, Dom trabalhou em muitas áreas periféricas da ufologia, sempre tentando montar o quebra-cabeça. Uma das maiores peças do quebra-cabeça para nós era a questão de como os OVNIs podiam se materializar e desmaterializar. O fenômeno aparentemente demonstrava uma física que nós desconhecíamos totalmente, e um ser capaz de usar essa física. Dom já havia ido a muitas sessões espíritas antes de eu me juntar a ele em suas pesquisas e já havia bem sistematicamente. Introdução. Cortado cada nome de sua lista. Ele estava procurando por uma manifestação de materialização, não uma que ele pudesse provar a alguém, mas uma que pudesse de fato convencê-lo. Era seu pressentimento que as materializações manifestadas em sessões espíritas fossem talvez de natureza similar ou idêntica às materializações de OVNIs. Portanto, sua linha de raciocínio era de que vendo pessoalmente o mecanismo de uma materialização e de uma desmaterialização em uma sessão mediúnica poderia habilitá-lo a teorizar mais precisamente a respeito dos OVNIs. Em 1971, depois de estarmos em inúmeras buscas infrutíferas por materialização mediúnica com Dom, nós fomos a uma sessão mediúnica mantida pelo reverendo James Tingley de Toledo, um ministro da Igreja Espiritualista. Nós fomos ver as demonstrações do reverendo Tingley 4 vezes. Antes da primeira vez, Dom havia casualmente examinado o modesto local onde as sessões eram realizadas pelo reverendo Tingley. Era construído de blocos de concreto, como uma garagem. Não havia nada diferente nem dentro nem fora da construção. Eu não sabia que o Dom estava fazendo isso. Eu simplesmente me sentei e aguardei o início da demonstração. Este último ponto é importante ao se tratar de investigações psíquicas de qualquer tipo. Dom sempre disse que um dos meus atributos, como parceira de pesquisas, é minha ingenuidade. Quase qualquer pessoa pode pregar uma peça em mim porque eu não percebo rapidamente. Eu tenho um jeito de levar as coisas como elas vêm e aceitá-las pelo valor de face somente depois analisar o ocorrido. Essa ingenuidade é um fator vital para se obter bons resultados na pesquisa paranormal. Um desejo por provas vai inevitavelmente levar a resultados nulos e experimentos adulterados. Uma mente aberta, desejando ser ingênuo, leva seu possuidor a um tipo de certeza subjetiva e pessoal que não se equivale à prova por não poder ser sistematicamente reproduzida em outros. De qualquer forma, esse saber subjetivo é uma parte central da evolução espiritual sobre a qual Ra fala tão convincentemente nesse volume pesquisada por nós há muitos anos. A sessão mediúnica começou, como todas as outras que eu já presenciei, com uma oração do Pai Nosso e o canto de hinos evangélicos. Havia aproximadamente 26 pessoas nesse recinto simples, sentadas em Introdução. Cadeiras sem apoio em um círculo oval. O reverendo Tingley se retirou para trás de uma cortina simples e também estava sentado em uma cadeira dobrável. Das ocorrências da primeira sessão, talvez a mais interessante para mim foi a aparição de um aparentemente sólido fantasma, conhecido como Irmã. Ela queria falar comigo e me agradecer por ajudar Dom.
Sendo que eu nunca tive uma amiga próxima que fosse uma freira, eu estava bem intrigada. Só bem mais tarde, quando Dom estava nos levando para casa, que ele refrescou minha memória e eu percebi que sua mãe, que havia morrido antes que eu a conhecesse, era conhecida na família como irmã. Naquela sessão e na seguinte, quando Dom e eu fomos convidados, nós pudemos ver as figuras fantasmagóricas dos espíritos materializados bem claramente. Eu, com minha visão noturna precária, pude identificar certos traços, mas Dom podia ver até mesmo os fios de cabelo de cada entidade. Durante a segunda sessão, um especialmente inspirador mestre apareceu de repente e o recinto ficou bem frio. Ele nos deu uma mensagem inspiradora e então nos disse que iria nos tocar para que nós soubéssemos que ele era real. Ele o fez, com força suficiente para machucar meu braço. Então ele nos disse que iria andar através de nós para que nós soubéssemos que ele não era dessa densidade. Isto ele fez, e certamente foi uma sensação interessante observá-lo durante o feito. Levantando seu braço, ele abençoou todos no recinto, andou de volta através de nós, e se desfez em uma pequena poça no chão. Em 1974, Dom decidiu que era hora de eu me tornar uma estudante mais séria da arte da mediunidade. Ele argumentou que 12 anos de sentar e escutar mensagens inspiradoras eram suficientes, e que era hora de receber alguma responsabilidade para com os sermões cósmicos, como Brad Seigeiro chamava, e eu tanto gostava. Nós começamos uma série de encontros diários desenvolvidos para trabalhar intensivamente com sintonização mental. Muitos daqueles que estavam atendendo às nossas meditações nas noites de domingo ouviram sobre as reuniões diárias e também vieram, e dentro de 3 meses nós geramos cerca de 12 de novos receptores telepáticos. Durante o processo dessas meditações intensas nós instituímos nosso intrínseco hábito de deixar o gravador ligado sempre que começávamos uma sessão, usando parte do corpo maior de materiais que nosso grupo. Introdução. Coletou. Eu reuni um manuscrito não publicado, Vozes dos Deuses, que sistematicamente oferecia o ponto de vista extraterrestre como gravado por nossas reuniões do grupo. Em 1976, quando Dom e eu começamos a escrever Segredos dos OVNIs, publicado por uma editora privada e distribuído por correio, esse manuscrito não publicado foi de grande ajuda. Durante esse período, uma outra coisa ocorreu que foi sincronística. Dom e eu, que oficializamos nossa parceria como L.R. Rissart em 1970, escrevemos um livro não publicado intitulado A Crucificação de Esmeralda Svetvater, em 1968. Em 1974, Andrija Puharish publicou um livro com Doubleda intitulado Uri. O livro é a narrativa da investigação do Dr. Puharish sobre Uri Geller e sua comunicação inesperada com inteligências extraterrestres. A forma de contato era bem original no sentido de que algum objeto como um cinzeiro levitaria, indicando que o Dr. Puharish preparasse seu gravador de fitas cassete. O botão do gravador então seria pressionado por uma força invisível e a máquina começaria a gravar. Ao ouvir a fita, uma mensagem de origem extraterrestre estaria presente. Dom estava impressionado com o alto número de correlações entre essas mensagens e nossa própria pesquisa. O livro é fascinante por seus próprios méritos, mas era especialmente fascinante para nós devido ao incrível número de similaridades distintas e convincentes entre os personagens no diário da vida real do trabalho do Dr. Puharish com Uri e os personagens supostamente fictícios em nosso livro. Nós fomos a Nova York para encontrar Andrija depois de telefonar para ele, compartilhando nossa longa pesquisa e comparando notas. Enquanto nosso genial anfitrião saía de sua casa para nos receber, eu parei maravilhada, para olhar a casa. Até a casa na qual ele vivia ao norte da cidade de Nova York era uma cópia exata da casa que sua contraparte fictícia tinha no nosso livro. A similaridade era tanta que eu não pude me conter e perguntei, Andrija, o que aconteceu com suas peonias? Quando eu escrevi sobre sua casa eu vi seu jardim cheio de peonias. O Harish riu, aquelas. Eu tive que cortá-las 3 anos atrás. Em 1976, nós nos determinamos a tentar desenvolver uma introdução ao espectro inteiro de fenômenos paranormais que estão envolvidos no assim chamado fenômeno dos contatados por inteligências. Introdução. Extraterrestres. Este não é um fenômeno simples. Pelo contrário,
É compreensível que ele exige entendimento e ciência de vários diferentes campos do conhecimento. Já que o material de Ra é uma consequência direta de nossa pesquisa contínua com entidades, alegadamente, extraterrenas, parece apropriado, então, rever alguns dos conceitos levantados naquele livro de forma que o leitor tenha a introdução adequada para a mentalidade. O que será importante para um entendimento deste trabalho? A primeira coisa a se dizer a respeito do fenômeno OVNI é que ele é extremamente estranho. O pesquisador sério, enquanto ele lê mais e mais e faz mais e mais pesquisas de campo, encontra a si mesmo menos e menos capaz de conversar sobre o fenômeno OVNI de uma forma sensata e pé no chão. Bem mais da metade da população dos Estados Unidos já disse, em pesquisas nacionais, que acreditam que OVNIs são reais, e séries de televisão e filmes refletem o interesse difundido nesse assunto. Ainda assim, existem poucos pesquisadores que fingem ser capazes de entender o fenômeno completamente. Dr. J. Allen Hynek chamou essa qualidade da pesquisa de fator de alta estranheza, e ligou a quantidade de alta estranheza com a provável validade do caso. Algumas das pessoas que veem OVNIs têm a experiência de estarem incapazes de explicar um período de tempo depois do encontro. O OVNI é visto e então a testemunha continua com sua rotina diária. Em algum ponto, ela repara que um determinado período de tempo foi perdido e não pode ser explicado. Muito frequentemente essas mesmas pessoas relatam um tipo de irritação nos olhos, ou conjuntivite, e algumas vezes problemas de pele. Em casos extremos, a pessoa que perdeu tempo e viu um OVNI vai desenvolver uma mudança na personalidade e acha necessário procurar um psicólogo ou psiquiatra para consulta. Dr. R. Leo Sprinkle, professor de psicologia na Universidade de Wyoming, tem organizado encontros anuais de pessoas que experimentaram esse e outros tipos de contatos imediatos. Foi em terapia psiquiátrica que um dos casos de contatados mais famosos, o de Betty Barney Hill, foi estudado. Os Rios viram um OVNI e perderam algum tempo, mas conseguiram reduzir a importância desses eventos em suas mentes o suficiente para voltarem às suas vidas diárias. Entretanto, ambos, depois de alguns meses, começaram a experimentar pesadelos e ataques de ansiedade. Introdução. O psiquiatra procurado por eles usava com frequência a regressão por hipnose como técnica de terapia. Ele trabalhou com cada um dos dois separadamente e achou, para sua surpresa, que, quando solicitados que regressassem à fonte de sua angústia, ambos Sr. e Sra. Hill relataram a história de terem sido trazidos a bordo de um OVNI enquanto dirigiam, submetidos a exames médicos, e levados de volta ao carro. Don e eu, através dos anos, investigamos vários casos interessantes, mas, talvez a descrição de um deles será suficiente para mostrar algumas das mais extraordinárias esquisitices que são relativamente comuns em se tratando do que o Dr. Hynek chama de contatos imediatos de terceiro grau. Em janeiro de 1977, cerca de 18 horas depois da experiência com OVNI de nossa testemunha, nós fomos chamados por um amigo, o hipnoterapeuta Lawrence Harrison. Lawrence foi contatado pela mãe da testemunha, que estava extremamente preocupada com seu corpo. Nós marcamos uma visita com a testemunha, um jovem de 19 anos com ensino médio completo, que trabalhava como motorista de caminhão. Ele viu uma nave com cerca de 12 metros de comprimento e 3 metros de altura, que tinha a cor do sol poente, em altitude muito baixa, aproximadamente 30 ou 40 metros. A nave era tão brilhante que machucava seus olhos, ainda assim ele não conseguia tirar os olhos dela. Ele sentiu bastante medo e perdeu toda a sensação de estar dirigindo seu carro. Quando ele estava diretamente abaixo do OVNI, este simplesmente acelerou e desapareceu. Quando o garoto chegou em casa, sua mãe estava alarmada porque seus olhos estavam totalmente vermelhos. Ele havia saído exatamente quando um programa de televisão acabou e, ao ver o horário que estava chegando em casa, foi capaz de identificar o seu tempo perdido. Ele perdeu 38 minutos de sua vida. O jovem queria tentar regressão por hipnose para explicar seu tempo perdido. Nós concordamos. Após uma indução hipnótica relativamente longa, o estado de concentração apropriado foi alcançado e a testemunha retornou ao ponto no qual ele estava diretamente sob o OVNI. De repente ele estava dentro da nave em uma sala circular que parecia pelo menos 2 vezes mais alta que a nave vista anteriormente enquanto estava no carro. Ele viu 3 objetos, nenhum deles parecia humano. Um era preto, um era vermelho,
e um era branco. Todos pareciam como um tipo de máquina. Cada entidade parecia ter uma personalidade, mas nenhuma conversou com o garoto, e ele passou por um tipo de exame físico. Introdução. Depois do exame ter sido concluído, as máquinas se fundiram em uma e então desapareceram. A nave pulou e balançou por alguns instantes, e então a testemunha estava de volta em seu carro. Se você estiver interessado em ler o relatório completo desse caso, ele foi publicado no Apro Bullet, na Flying Saucer Review, no International UFO Reporter, e no MUFON UFO News. Um dos aspectos mais familiares dos contatos imediatos é a experiência que nossas testemunhas tiveram de aparentemente entender o que os aliens estavam pensando e sentindo sem que qualquer conversação tenha ocorrido. Comunicação telepática sempre foi objeto de muita experimentação e, apesar de haver muitas pesquisas interessantes, nunca houve nenhum estudo definitivo que provasse uma boa comunicação telepática. Consequentemente, o campo de pesquisa da telepatia definitivamente ainda é periférico na área de pesquisas psíquicas. Entretanto, qualquer pessoa que soubesse que o telefone iria tocar, ou tenha experimentado saber o que uma pessoa iria dizer antes mesmo que ela abrisse a boca, experimentou no mínimo um exemplo leve de telepatia. Don declara que experimentos telepáticos entre ele mesmo e Uri Geller foram totalmente bem-sucedidos. Entretanto, já que eles não foram realizados sob um rigoroso controle científico, eles não puderam ser incluídos em nenhum artigo científico ortodoxo. É, de fato, nossa opinião que o controle rigoroso tem um efeito sufocante no resultado de qualquer experimento desse tipo. L.L. Research, que, desde 1980, é subsidiária da Rock Creek Research and Development Labs, até hoje mantém reuniões semanais abertas a todos que tenham lido nossos livros. Nós ainda tendemos a inserir a palavra alegadamente antes das palavras comunicação telepática com extraterrestres, pois nós bem sabemos que não é possível provar esse conceito básico. Entretanto, o fenômeno certamente existe. Milhões de palavras em nossos próprios arquivos e muitos outros milhões de palavras nos arquivos de outros grupos atestam esse fato. Apesar das frustrações mais que ocasionais envolvidas na pesquisa paranormal, o pesquisador sério do fenômeno OVNI precisa ter persistência em sua investigação dos fenômenos relacionados, tais como o dobramento mental de metais. A física discutida por Ra tem a ver com a verdadeira natureza da realidade, expõe a possibilidade de ação à distância como uma função da mente, especificamente da vontade. Uri. Introdução. Geller foi testado em diversos lugares no mundo inteiro, incluindo o Stanford Research Laboratories, e existe uma lista notável de publicações a respeito do resultado destes testes, mais notavelmente The Geller Papers, uma ramificação sobre esse fenômeno de dobramento mental, The Iceland Papers. Um exemplo que mostra a ligação próxima entre OVNIs e dobramento mental de metais aconteceu conosco em julho de 1977, depois que nosso livro, Segredos dos OVNIs, foi publicado. Nós fomos entrevistados em um programa local e uma mulher em uma cidade próxima escutou a transmissão e ficou muito interessada já que seu filho, um garoto normal de 14 anos de idade, teve um encontro com um OVNI. Ele foi acordado por um som de assobio, foi até a porta, e viu uma luz tão brilhante que o cegou temporariamente. Novamente, como geralmente é o caso, foi na mesma noite que pessoas da região também relataram terem visto luzes no céu. A mulher nos escreveu uma carta, e Dom imediatamente ligou e pediu sua permissão para conversar com seu filho. Depois de entrevistar o jovem até sua satisfação, Dom pediu que ele pegasse um talher de metal e o dissesse a ele para que se dobrasse sem o submeter a nenhuma força além da necessária para segurá-lo em suas mãos. O garoto de 14 anos pegou um garfo, fez como Dom sugeriu, e o garfo imediatamente se dobrou quase totalmente. O garoto estava tão surpreso que ele não quis mais falar ao telefone, e sua mãe não conseguiu convencê-lo que havia algum valor em seguir com os experimentos. Ela tinha consciência de que na cidade pequena onde vivia qualquer divulgação que pudesse ser feita a respeito do assunto de dobramento de metais seria para o detrimento de seu filho, já que as pessoas da cidade certamente reagiriam de forma bem previsível. De qualquer maneira, a conexão existe bem claramente. John Taylor, professor de matemática na Universidade de King's, Londres, ofereceu seu livro, Supermins,
para tornar disponível para o mundo suas cuidadosas experimentações a respeito de dobramento de metais. Taylor usou apenas crianças, cerca de 50 delas, e durante grande parte de seu experimento ele usou objetos de metal e plástico selados em cilindros de vidro, que foram fechados por uma artesão de vidro, de forma que as crianças não poderiam tocar os objetos sem quebrar o vidro. Sob essas circunstâncias controladas, as crianças ainda eram capazes de dobrar e quebrar múltiplos objetos. Na medida em que você ler o Introdução material de Ra, você vai começar a descobrir por que geralmente só crianças são capazes de tais feitos, e o que a habilidade de fazer isso tem a ver com o resto da mensagem dos OVNIs. Já que eu não sou uma cientista, nesse ponto vou retornar a narrativa ao Dom, cuja formação é mais apropriada para essa discussão. Dom, uma pergunta recorrente quando consideramos a demonstração psíquica é: como um evento paranormal acontece? A resposta pode bem estar numa área de teoria oculta, que está relacionada à existência de vários planos. Depois da morte, o indivíduo se encontra em um desses níveis de existência mencionados em relação à filosofia oculta, sendo esse nível dependente da natureza espiritual ou desenvolvimento da pessoa no momento de sua morte. O clichê dessa teoria é um grande diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Quando um fantasma se materializa em nossa realidade, é geralmente de um desses níveis que ele vem para sua visita terrena. Normalmente, teoriza-se que um planeta é um tipo de destilaria espiritual, com a reencarnação ocorrendo no mundo físico até que o indivíduo esteja suficientemente desenvolvido num sentido espiritual para que então ele possa alcançar planos mais altos de existência. E não sejam mais necessárias as lições evolucionárias deste planeta. A maior parte desta teoria foi desenvolvida como resultado de um contato e comunicação com os habitantes destas supostas realidades separadas. Eu acredito que estes níveis interpenetram nosso espaço físico e mutualmente coexistem, mas com muito pouca consciência uma da outra. Uma simples analogia, a qual eu me referi antes, é consideramos os atores em dois diferentes shows de TV. Ambos podem ser recebidos pelo mesmo aparelho de TV, mas cada show é exclusivo durante a exibição. Isso parece ser o que nós percebemos em nossa vida diária, um canal ou densidade de existência, sendo totalmente ignorante da miríade de entidades ocupando outras frequências do nosso espaço físico. O ponto-chave disso tudo é que nossa realidade não é definitiva nem singular, mas sim, na verdade, é nossa realidade apenas no presente. Muitos dos casos ufológicos mostram amplas evidências de que o objeto avistado tem sua origem em uma dessas outras realidades ou densidades, exatamente como os fantasmas que se materializam. Eu gostaria de Introdução. Enfatizar que isto de forma alguma implica em sua irrealidade, pelo contrário, separa a realidade do OVNI da nossa. Estou dizendo o equivalente a: o canal 4 da TV é equivalente, mas deslocado do canal 3 nessa mesma TV. Se alguém te pedisse para construir um modelo em escala de qualquer átomo usando algo do tamanho de uma ervilha para seu núcleo, seria necessário ter uma área de um estádio de futebol para conter até mesmo os elétrons orbitais mais internos. Se a ervilha fosse colocada no centro de um campo de futebol, uma pequena bola de algodão na última cadeira da arquibancada seria um elétron do átomo. Existe de fato muito pouca matéria na matéria física. Quando você olha para as estrelas no céu da noite, você provavelmente vê algo bem similar ao que você veria se pudesse estar no núcleo de um átomo de matéria sólida, e olhasse para o ambiente externo. Para te mostrar um elétron, um físico provavelmente te mostraria um traço curvo de um em uma placa fotográfica. O que ele provavelmente não te diria é que isso é uma evidência secundária. O elétron em si jamais foi visto, só o seu efeito em um meio denso pode ser registrado. É possível, é claro, realizar cálculos matemáticos precisos sobre o que chamamos de elétron. Para tal trabalho nós precisamos de alguns dados sobre a força do campo magnético, a carga do elétron, e sua velocidade. Mas já que um campo magnético é causado por cargas em movimento, que por sua vez são um fenômeno empiricamente observado, nós achamos que a camuflagem matemática inteira obscurece o fato de que tudo o que nós realmente sabemos é que as partículas carregadas têm efeito umas sobre as outras. Nós ainda não sabemos o que partículas carregadas realmente são, ou por que elas criam um efeito de ação à distância.
Cientistas experientes seriam os primeiros a concordar que não existe tal coisa como uma explicação científica absoluta para qualquer coisa. Ciência é, na verdade, um método ou ferramenta de predição, relacionando uma ou mais observações entre si. Em física, isso é geralmente feito através da linguagem matemática. Nosso aprendizado científico é um aprendizado por observação e análise dessa observação. No sentido de penetrarmos a essência fundamental das coisas, nós realmente não entendemos absolutamente nada. Um campo magnético não é nada além de um método matemático para expressar o movimento relativo entre campos elétricos. Campos elétricos. Introdução. São interpretações matemáticas complexas de uma observação totalmente empírica descrita como lei de Coulomb. Em outras palavras, nossa floresta de conhecimentos científicos e explicações é feita de árvores sobre as quais nós não entendemos nada além de seus efeitos, suas existências. Para uma pessoa não familiarizada com o trabalho interno da ciência moderna, pode parecer que o homem moderno tem seu ambiente perfeitamente sob controle e totalmente desvendado. Nada poderia ser mais distante da verdade. Os líderes da ciência que estão pesquisando as fronteiras da teoria moderna discutem entre si continuamente. Tão logo uma teoria começa a receber grande aceitação como sendo uma válida representação das leis físicas, alguém encontra uma discrepância, e a teoria tem que ser modificada ou completamente abandonada. Talvez o exemplo mais bem conhecido disso é a fórmula de Newton, F igual a. Esta alcançou o status de lei da física antes de descobrirem estar errada. Não é que esta equação não tenha se mostrado extremamente útil, nós a usamos para projetar tudo desde um foguete lunar até o tubo de imagem de uma TV, mas sua precisão falha quando aplicada a aceleradores de partículas atômicas como o ciclotron. Para realizar predições precisas para trajetórias de partículas é necessário fazer a correção relativista formulada por Einstein. É interessante notar que essa correção é baseada no fato de que a velocidade da luz é totalmente independente da velocidade de sua fonte. Se Newton tivesse penetrado mais profundamente nas leis do movimento, talvez ele mesmo teria feito essa correção relativista, e depois declarado que essa correção da velocidade nunca teria uma consequência, já que a velocidade da luz é tão maior que qualquer velocidade alcançada pelo homem. Isto era uma verdade nos dias de Newton, mas definitivamente não é mais o caso agora. Nós ainda tendemos a pensar que a velocidade da luz é incrível e inatingível, mas com o advento da viagem espacial, uma nova ordem de velocidade chegou. Nós temos que mudar nosso conceito fundado em velocidades normais terrestres. Ao invés de medirmos a velocidade da luz como quilômetros por segundo, poderíamos medi-la em termos de diâmetros da Terra por segundo. O quase inimaginável 300.000 km por segundo se tornaria um montante bem mais concebível de 23 diâmetros terrestres por segundo. Ou, poderíamos pensar na velocidade da luz em termos do diâmetro de nosso sistema solar e dizer que a luz viaja a 2 diâmetros por dia. Introdução. A asserção de Einstein de que tudo é relativo é tão aplicável que se tornou um clichê para nossa cultura. Continuemos sendo relativistas ao considerarmos o tamanho de fenômenos naturais levando em conta o tamanho de nossa galáxia. Se você olhar para o céu numa noite limpa, quase todas as estrelas visíveis estão em nossa própria galáxia. Cada uma dessas estrelas é um Sol como o nosso próprio. Um cálculo da proporção do número de sóis em nossa galáxia com relação ao número de pessoas no planeta Terra revela que existem 60 sóis para cada ser humano na Terra hoje. A luz leva mais de 4 anos para ir da Terra para a estrela mais próxima. Para alcançar a estrela mais distante em nossa galáxia, ela levaria cerca de 100.000 anos. Esses cálculos são feitos assumindo-se que a luz tem uma velocidade. Esse pode ser um conceito equivocado em vista de novas teorias, mas sua velocidade aparente é uma ferramenta útil de medição, então nós a usamos de qualquer maneira. Então nós temos uma criação na qual nos encontramos que é tão grande que numa velocidade de 23 diâmetros terrestres por segundo nós levaríamos 100.000 anos para atravessarmos nosso próprio quintal. É um grande quintal. E seria amplo até mesmo para os arquitetos celestiais mais ambiciosos, mas na verdade essa inteira galáxia de mais de 200 bilhões de estrelas é apenas um grão de areia numa praia muito grande. Existem incontáveis trilhões de galáxias como a nossa própria, cada uma com seus bilhões de estrelas, espalhadas pelo que parece ser um espaço infinito.
Quando você pensa na espantosa vastidão da nossa criação e o estado infantil do nosso conhecimento em relação a ela, você começa a perceber a necessidade de considerarmos a forte probabilidade de que nossa atual abordagem científica para a investigação de tamanha vastidão é tão primitiva quanto uma canoa indígena. O problema mais sério para a ciência sempre foi encontrar uma explicação satisfatória para o que é chamado de ação à distância. Em outras palavras, todos sabemos que se você largar alguma coisa, ela cairá no chão, mas ninguém sabe precisamente por quê. Muitas pessoas sabem que cargas elétricas empurram ou puxam umas às outras mesmo se separadas pelo vácuo, mas novamente ninguém sabe o porquê apesar dos fenômenos serem bem diferentes. As equações que descrevem a força da interação é bem similar. Introdução. Para a gravidade. Para a interação eletrostática. A força de atração entre nosso planeta e nosso Sol é descrita pela equação gravitacional. A força de atração entre elétrons orbitais e o núcleo atômico é descrita pela equação de interação eletrostática. Agora cada uma dessas equações foi determinada experimentalmente. Elas não são aparentemente relacionadas de qualquer forma, e ainda assim elas descrevem uma situação na qual a força de atração decai ao quadrado da distância da separação. Uma representação matemática de uma ação à distância é chamada de campo, tal como o gravitacional ou elétrico. A maior esperança de Albert Einstein foi encontrar uma única relação sequer que pudesse expressar o efeito dos fenômenos elétricos e gravitacionais, de fato, uma teoria que pudesse unificar os campos da física, uma teoria de campos unificada. Einstein acreditava que isso era uma criação de organizado e que todos os fenômenos físicos surgiam de uma mesma fonte. A teoria de campos unificada, descrevendo a matéria como puramente um campo, foi concluída agora. Parece que a situação como um todo foi análoga à solução de um proporcionalmente complexo quebra-cabeças chinês. Se você achar que a chave certa pode virar entre tantas outras erradas, o quebra-cabeça facilmente se desfaz. Dewey B. Larson achou a solução para esse problema, e o quebra-cabeça não somente se desfez, mas revelou uma teoria de campos unificados elegantemente adequada aos resultados práticos. Como um bom quebra-cabeças chinês, a solução não foi complexa, apenas não esperada. Ao invés de presumir 5 dimensões, Larson presumiu 6, e apropriadamente as rotulou como as 3 dimensões do espaço e as 3 dimensões do tempo. Ele presumiu que existem coordenadas de tempo tridimensionais análogas ao nosso espaço tridimensional observável. Introdução. O resultado dessa abordagem é que se pode agora calcular a partir do postulado básico da teoria de Larson qualquer valor físico do nosso universo físico, do subatômico ao estrelar. Esta teoria de campos unificada buscada há tanto tempo é diferente, pois estamos acostumados a pensar no tempo como unidimensional, como um fluxo movendo-se sempre em uma direção. Ainda assim, depois que se adapta à ideia, o tempo coordenado é um conceito matemático mais confortável de se lidar. O professor Frank Meyer do Departamento de Física da Universidade de Wisconsin logo distribuiu um artigo aos cientistas interessados na nova teoria de Larson que explorava questões perplexas da teoria física usando a abordagem de Larson. Eu estava interessado em testar a teoria de Larson e realizei cálculos extensivos usando seu postulado. Eu me tornei convencido de que sua teoria é de fato uma teoria de campos unificados trabalhável. Eu já havia ponderado a respeito de diversas declarações interessantes comunicadas através de contatados por uma fonte alegadamente extraterrestre antes de descobrir o trabalho de Larson no início da década de 60. Apesar das pessoas que receberam essas comunicações saberem nada a respeito dos problemas da física moderna, elas estavam recebendo informações que aparentemente eram fundamentais na teoria física. Primeiro, eles sugeriram que o problema com nossa ciência era que ela não reconhecia a existência de dimensões suficientes. Segundo, eles declararam que a luz não se move, a luz é. A teoria de Larson propõe 6 dimensões ao invés das habituais 4, e encontra o campo puro, que Einstein acreditava que representaria a matéria, que se moveria para fora a partir de todos os pontos do espaço a uma velocidade única, ou a velocidade da luz. Fótons são criados devido ao deslocamento vibratório no espaço-tempo, o tecido do campo. Além disso, os contatados estavam dizendo que a consciência cria vibração, essa vibração sendo a luz.
O deslocamento vibratório do espaço-tempo na teoria de Larson é a primeira manifestação física, que é o fóton ou luz. De acordo com os contatados pelos OVNIs, os OVNIs diminuem sua vibração para que eles possam entrar em nossos céus. O universo físico inteiro postulado por Larson é dependente da frequência de vibração e quantidade de rotações do campo puro do espaço-tempo. Os contatados estavam sugerindo que o tempo não é o que nós pensamos que ele é. Larson sugere o mesmo. Diziam que os OVNIs se movem no Introdução. Tempo da mesma forma que nós nos movemos no espaço. Isto seria totalmente normal no espaço-tempo de Larson. Por último, e talvez o mais importante, os contatados estavam recebendo a mensagem de que a criação é simples, tudo é apenas uma coisa. A teoria de Larson é uma declaração matemática dessa unidade. Para mais informações a respeito da física larsoniana, contate a International Society of Unified Science, um grupo de cientistas e filósofos atualmente promovendo a teoria de Larson. O endereço é International Society of Unified Science, Frank H. Meyer, President, 1103 15 Th. Ave, SE, Minneapolis, MN 55414. O que os físicos nunca antes consideraram valer a pena investigar está agora cada vez mais em foco. A ação à distância, aparentemente como um resultado de algum tipo de atividade mental, parece repetidamente ser um efeito observável. Quando Uri Geller aparece na TV, dobrando mentalmente metais e consertando relógios, existem, com frequência, muitas crianças que tentam repetir os truques de Uri. Algumas vezes, as crianças têm sucesso. O número de crianças que podem dobrar e quebrar metais e outros materiais apenas por quererem que eles se quebrem ou dobrem está aumentando diariamente. Como mencionado anteriormente, John Taylor, professor de matemática da King's College, relata em seu excelente livro, Supermins, os extensivos testes realizados na Inglaterra com várias dessas crianças talentosas. Se o número de crianças capazes de tais feitos continuar a aumentar em números e habilidades, os anos 80 verão ficções da TV se tornarem parte da realidade. Com experimentos controlados e repetíveis como estes conduzidos por Taylor e pelo Stanford Research Institute, nos Estados Unidos, nós começamos a ter uma boa e sólida base de dados disponível para estudo. Gradualmente, nós estamos alcançando uma posição a partir da qual nós poderemos criar uma ciência de magia, pois o que sempre foi chamado de mágica através das eras está agora sendo realizado em um ritmo cada vez maior, principalmente por crianças. No futuro, nós poderemos até achar essa magia acrescentada no currículo das ciências nas universidades. Na verdade, as disciplinas atuais de química, física, etc., são ainda basicamente magia para nós, já que ainda nos encontramos na posição de não termos nenhuma explicação definitiva para suas causalidades. Introdução. Carla, um dos conceitos mais centrais para o sistema de estudo que provém da pesquisa das mensagens dos contatados oferecidas por alegadamente contatos com OVNIs é o conceito de imortalidade de nossa consciência individual. Existe uma longa tradição mística que se estende para bem antes dos tempos bíblicos, que propõe um tipo de alma imortal. São Paulo em suas epístolas diferenciou o corpo humano e o corpo espiritual. Bem antes do século de São Paulo, padres egípcios formularam o conceito de Ka e propuseram que esse Ka, ou personalidade espiritual, existiria após a morte e era o verdadeiro repositório da essência da consciência da pessoa que viveu a vida. Egípcios, é claro, realizaram trabalhos bem elaborados sobre a vida após a morte. Se a vida após a morte é proposta como probabilidade, pode-se também propor a vida antes do nascimento. Qualquer mãe que tem mais de um filho vai testemunhar o fato inegável de que cada criança vem para essa vida ou encarnação já equipada com uma personalidade que não pode ser explicada pelo ambiente ou hereditariedade. Depois que todos os fatores explicáveis por ambos, ainda existe uma personalidade única com a qual a criança parece ter nascido. Cada criança tem determinados medos que não são explicáveis em termos de medos dos pais. Uma criança, por exemplo, pode ter pânico de trovões. O resto da família pode se sentir perfeitamente confortável durante tal tempestade. Outra criança pode ser extraordinariamente talentosa tocando um instrumento enquanto nenhum dos pais ou antepassados dos quais os pais podem se lembrar tiveram habilidade musical.
Isto nos traz de volta à séria consideração da reencarnação. De acordo com as mensagens supostamente de OVNIs, reencarnação é um dos conceitos mais importantes a serem compreendidos, pois através dele o universo possibilita que a evolução da espécie humana aconteça. Esta evolução não é apenas física mas também metafísica, não apenas do corpo mas também do espírito, e encarnações são vistas nesse sistema filosófico como oportunidades para que um indivíduo continue sua evolução através das inúmeras e variadas experiências. Apesar de talvez 2/3 da população mundial aceitar, ou ser familiar com um sistema religioso que propõe a reencarnação, aqueles de nós da cultura judaico-cristã não são tão familiarizados com esse conceito. De qualquer maneira, as investigações iniciais do Dom parecem indicar que. Introdução. Reencarnação é uma possibilidade e que a encarnação contém situações, relacionamentos e lições que são bem mais fáceis de entender se colocadas à luz do conhecimento de encarnações prévias. Um exemplo sucinto dessa relação, que alguns de nós tendemos a chamar de karma, é o exemplo de um jovem garoto, que solicitou que seu nome não fosse divulgado, que nessa vida já experimentou alergias tão intensas a todas as coisas vivas ao ponto que ele não podia cortar a grama, cheiras as flores. Ou, durante a época de floração, não podia sequer ficar muito tempo fora de casa. Sob regressão hipnótica ele relatou em detalhes uma vida bem longa na Inglaterra. Ele foi um homem solitário cuja natureza era de evitar contato com qualquer ser humano. Ele havia herdado uma propriedade bem grande e passou sua vida nela. Seu único prazer era seu muito extenso jardim que ele cuidava. Nele seus jardineiros plantavam todos os tipos de flores, frutas e vegetais. Depois que a vida fora discutida, e enquanto ele ainda se encontrava em transe, o hipnotista Lawrence Allison pediu ao garoto, como sempre fazia, que contatasse o que é largamente chamado de Eu Superior. Ele pediu que o garoto perguntasse a seu Eu Superior se a lição de se colocar as pessoas em primeiro lugar e as outras coisas em segundo plano tinham sido aprendidos. O Eu Superior do garoto disse que de fato a lição havia sido aprendida. O hipnotista então solicitou que o garoto perguntasse se sua alergia poderia ser curada, já que a lição foi aprendida e a alergia não era mais necessária. O Eu Superior concordou. O hipnotista então cuidadosamente trouxe o garoto de volta do transe hipnótico e andou até o seu piano em cima do qual havia uma magnólia. Como estava florindo, havia pólen sobre o piano, o hipnotista juntou o pólen em sua mão e levou até o garoto, e deliberadamente soprou o pólen diretamente no nariz do garoto. "Por que você fez isso comigo?" exclamou o garoto. "Você sabe o quanto eu sou alérgico." "Ah, sério?" indagou o hipnotista. "Eu não estou escutando você espirrar." O garoto estava curado de sua alergia. Quando nós tentamos considerar nossa relação com o universo, nós começamos a ver que existe muito mais entre o céu e a terra do que nossas filosofias podem sequer sonhar. É um universo inacreditavelmente gigante, e se nós temos de fato uma relação com ele nós mesmos devemos ser mais do que nossa rotina de vida diária sugere que somos. No material de Ra uma boa quantidade de informação é discutida. Introdução. Abrangendo nosso verdadeiro relacionamento com o universo, mas é bom que percebamos que nós temos uma longa tradição de trabalho sobre a qual podemos simplesmente nos referir como a personalidade mágica. Magia é, obviamente, um termo muito mal aplicado e é quase sempre entendida como sendo a arte do ilusionismo. Quando alguém vê um show de magia, aceita o fato de que está assistindo a ilusões realizadas através de muita habilidade e prática do mágico. Entretanto, existe um estudo sobre a assim chamada personalidade mágica que sugere que existe um fio que percorre nossas vidas diárias que pode ser agarrado, e, usando esse fio, podemos nos retirar de tempos em tempos para uma estrutura de pontos referenciais na qual nós vemos a realidade como sendo aquela do corpo espiritual, aquela personalidade que existe de encarnação em encarnação e de fato, desde antes do início dos tempos. Através do trabalho com essa personalidade mágica, através da interiorização das experiências, da aceitação da responsabilidade por tudo que ocorre, através da análise cuidadosa de nossas reações a tudo que ocorre, e através do eventual equilíbrio das nossas reações perante tudo o que ocorre para que nossas ações no nosso ambiente sejam geradas a partir do nosso eu verdadeiro, e não sejam mais simples reações a estímulos externos.
Nós reforçamos a assim chamada personalidade mágica até que sejamos capazes de reivindicar uma parte da arte de provocar mudanças na consciência voluntariamente. Esta é a clássica definição de magia. Cada vez que uma pessoa vive uma situação infeliz e reage a ela de forma que não responda o ódio com ódio ou tristeza com tristeza, mas ao invés disso, ofereça compaixão e conforto onde nenhum seja esperado. Nós reforçamos esse fio de força interior dentro de nós e nos tornamos mais e mais associados com uma vida que é mais próxima à evolução orgânica do universo. É de um tipo de totalidade ou natureza orgânica do universo de onde um estudante melhor pode se informar a respeito dos motivos dos OVNIs estarem aqui. Eles têm estado aqui, de acordo com muitos relatos, por milhares de anos. Pelo menos os OVNIs têm sido mencionados, juntamente com muitos outros eventos estranhos, nos anais de todas as histórias antigas incluindo a Bíblia. O interesse dos dias modernos no fenômeno OVNI teve seu início a partir do histórico avistamento de Kenneth Arnold sobre o Monte Rainier em Washington. Outro avistamento histórico, também de uma testemunha. Introdução. Extremamente confiável. É coincidentemente conectada com Don Hawkins e então eu escolheria o caso Mantell de 7 de janeiro de 1948, ao invés do caso de Kenneth Arnold de 24 de junho de 1947, para discussão. Thomas Mantell foi treinado como piloto e já voou em missões na África, Europa e, mais notavelmente, no dia D. Em 1947 ele estava fora da aeronáutica e havia inaugurado a escola de pilotagem Hawkins Mantell no campo Bowman em Louisville, Kentucky. Em 1947 Don Hawkins era um jovem estudante em sua escola. Aproximadamente às 14 horas de 7 de janeiro de 1948, a Polícia Estadual de Kentucky ligou para o Fort Knox e relatou aos policiais militares de lá que eles haviam avistado um objeto voador circular movendo-se bem rapidamente na área. Os policiais militares ligaram para o oficial em comando no campo Godman em Fort Knox e através de procedimento rotineiro o serviço de voo checou com o campo Uri em Ohio para ver se havia qualquer aeronave experimental que pudesse explicar o avistamento. O campo Vrigte não tinha nenhuma voando. Enquanto isso, a torre de comando do campo Godman, em Fort Knox, já havia avistado esse objeto em formato de disco, tanto visualmente como no radar, e já havia feito um relatório que foi enviado rapidamente ao oficial em comando. Por coincidência, 4 F-51S estavam na área em Rua de Marietta, Geórgia, perto de Atlanta, para Louisville, Kentucky. Já que eles já estavam voando, o oficial em comando no campo Godman decidiu contactar o piloto líder e solicitar que ele investigasse o OVNI. O piloto líder era o capitão Thomas Mantell. Mantell foi informado das coordenadas e seguiu em direção ao OVNI. Ele avistou o objeto e declarou que estava se movendo mais devagar que ele e que se aproximaria para dar uma olhada. Então Mantell informou a torre que o objeto estava agora em cima dele, que parecia ser metálico, e que era enorme em tamanho. Nenhum dos F-51S, incluindo o de Mantell, estava equipado com oxigênio. Os outros pilotos subiram até 15.000 pés. Mantell foi além disso. Aquela foi a última transmissão do capitão Mantell. Minutos mais tarde houve um telefonema informado que um avião havia caído. Era o do capitão Mantell. Seu corpo estava próximo às carcaças. Introdução. Eu poderia usar o tamanho de um livro tentando te dar uma breve introdução para os milhares e milhares de avistamentos como os do capitão Mantell que envolvem irrefutáveis, intrigantes e concretas evidências de que algo altamente estranho ocorreu. Existem diversos avistamentos de OVNIs por radares. Existe um volume, publicado pelo Center of UFO Studies em Evanston, Illinois, que lida somente com os inúmeros traços físicos que os OVNIs deixaram para trás, tanto por irradiar o solo, causando outras mudanças na sua composição, ou deixando impressões no chão. Um computador montado por essa mesma organização com um programa de informações relacionadas a OVNIs contém bem mais de 80.000 relatórios, e algumas coisas ficam muito claras através do uso do UFOCAT, o computador. Por exemplo, é possível hoje, se alguém medir as marcas de aterrissagem de um OVNI, encontrar no computador qual a possível descrição do OVNI. Então, de certa forma, a testemunha está meramente confirmando o que o computador já sabe. De qualquer forma,
Esta é uma introdução de um livro que consiste em transcrições de mensagens de uma natureza bem precisa e lida com metafísica, filosofia, e o plano de evolução, tanto física quanto espiritual, para o homem na Terra. Consequentemente, o que proponho é compartilhar com você alguns dos materiais de pesquisa que nosso grupo coletou através dos anos. Desde que todos esses exemplos vieram do mesmo grupo, nós nunca descrevemos quem é o receptor, pois sentimos que é a informação que é importante e não a pessoa que a transmite.